Amém. Louvado seja o nome do Senhor, Pai da eternidade. Grande, grande é o nosso Deus poderoso. Amém. Bom dia, a paz do Senhor a todos que estão aqui presentes mais uma quarta-feira, reunidos no nome santo do Senhor. Como é bom, né? A palavra do Senhor diz que como é bom os irmãos reunidos, é como o óleo que desce, né, pela barba de Arão. Nós estamos aqui reunidos através da tecnologia, não por causa do homem, mas por causa daquele que é e sempre será o nosso Senhor Jesus, único, digno de toda adoração. Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 91, declarar a verdade bíblica, a verdade da palavra de Deus sobre as nossas vidas, segurança. Salmo 91 é um salmo de segurança e é um salmo de guerra. Aleluia. Nós somos soldados de Cristo nesta terra. E assim diz a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das tuas asas te confiarás. E a sua vereda será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará até a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste habitação. Nem o mal sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu o louvarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele, aleluia, na angústia, e dele o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com loucuras de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Nós vamos louvar agora, amém? Hoje a Fernanda não vai poder estar louvando, vamos estar em oração por ela, que ela passou mal à noite, ela está na reta final da gravidez, e ela não está bem. Eu vou substituir ela no louvor, amém? Eu amo louvar ao Senhor, minha voz não é bonita, mas sou adoradora, amém? Glória a Deus. Vamos louvar. Parece de ferro a porta fechada, o céu é de bronze na hora do medo. Até das promessas a gente esquece, mas Deus não. Deus não esquece, não. O tempo nos para, o alarme em teu peito, são vozes dizendo que não tem mais jeito. Amigos se afastam, nos abandonam, mas Deus não. Deus não abandona, não. Pelo contrário, mesmo invisível, está contigo, sua presença é combustível para você não parar. Quem foi que disse que porta de ferro impede, meu Deus, de operar? Não tente entender, apenas acredite que a vitória é certa. Deus vai fazer você ficar de boca aberta quando o extraordinário dele acontecer. E vai acontecer, não tente entender. Porque Deus é mistério dentro de mistério. E quando perguntarem como aconteceu, você só vai dizer que isso é coisa do meu Deus. É coisa do meu Deus fazer o mar abrir. É coisa do meu Deus o gigante cair. É coisa do meu Deus mudar a natureza. Fazer leão com fome, ignorar a presa. É coisa do meu Deus abrir porta fechada. Responder oração de crente de madrugada. Mudar a direção,
jogar o medo fora, mudar de vez a tua história, não tente entender. Apenas acredite que a vitória é certa. Deus vai fazer você ficar de boca aberta quando o extraordinário dele acontecer. E vai acontecer, não tente entender. Porque Deus é mistério, dentro de mistério. E quando perguntarem quando aconteceu, você só vai dizer que isso é coisa do meu Deus. É coisa do meu Deus fazer o mar abrir. É coisa do meu Deus o gigante cair. É coisa do meu Deus mudar a natureza. Fazer leão com fome, ignorar a presa. É coisa do meu Deus abrir porta trancada, responder oração de crente de madrugada, tirar a depressão, jogar o medo fora, mudar de vez a trajetória, não tente entender, apenas acredita que a vitória é certa. Deus vai fazer você ficar de boca aberta quando o extraordinário então acontecer. E vai acontecer, não tente entender, porque Deus é mistério dentro de mistério. E quando perguntarem como aconteceu, você só vai dizer que isso é coisa do meu Deus, do meu Deus, do meu Deus. Isso é coisa do meu Deus, aleluia. Glória a Deus. É coisa do meu Deus, é coisa do Senhor mudar toda a nossa trajetória. É coisa do Senhor mudar essa situação que é impossível para mim e para você. Mas para Deus nada é impossível. Tudo Ele pode fazer. Ele pode mudar a nossa história. Essa guerra que você está travando, que você já não vê mais como agir, como é que você vai agora se posicionar. E é coisa do Senhor, porque não é pela força do nosso braço, é pelas mãos fortes do Senhor que vencemos as nossas batalhas. Amém? Eu queria chamar aqui a Marilene Pereira dos Santos, se a minha amada puder, estar orando pelo devocional esta manhã e pela pastora Júlia, que vai estar ministrando hoje a palavra. A Mirlene, na verdade, Mirlene Pereira. Orar, Jesus. Amém, pode orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por mais um renovo, te agradecemos por ter renovado nossas forças. E esse dia, Pai, nós temos certezas e confiamos em Ti, que o Senhor deixou tudo pronto, tudo preparado, e nós tomamos posse do que o Senhor quer para nós nesse dia. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada vida que está aqui, abençoa cada vida que ainda vai entrar, cada vida que vai assistir no YouTube, no Instagram, Pai. Eu te peço do alto do trono da graça, que o Senhor libere bênçãos sem medidas, que o Senhor libere cura, libertação, transformação, e que sim, Pai, essa palavra entre como um cheiro suave pelas nossas narinas, que fique fixo em nossa mente e nosso coração, e que a gente faça aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor determina, aquilo que o Senhor deixou na sua palavra. Pai, fica conosco nesta manhã. Fica com a pastora Júlia, cuida dela, do lar dela, da casa dela, da família dela, do ministério dela. Usa ela, Pai, poderosamente, que ela fale aquilo que o Senhor quer para nós, não aquilo que nós queremos, pois a tua vontade é soberana. Pai, te agradeço também pela vida da Geisa, que está nessa direção, cuida dela, da família dela, do lar dela, da casa dela, Pai, do ministério dela. Fica com todos aqui, Pai. Fica conosco nesse dia. Fica conosco nesse restante de semana. Fica conosco no restante desse mês. E cuida de nós, Pai, como a menina dos seus olhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigada, pastora Mara, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa, seu ministério, cuidando da sua saúde, amém? Pastora Júlia, deixa Deus usar bem usadinho, 20 minutos aí para a senhora derramar sobre as nossas vidas, aquilo que o Senhor já derramou sobre a sua, amém?
Amém, amém. Pai seja convosco, igreja. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Eu tenho que me apresentar ali no trabalho, mas primeiro o trabalho aqui do meu pai. A palavra do Senhor está em Efésios capítulo 1, versículo 3. Quero já agradecer a Deus por essa oportunidade única. Deitei e acordei e Ele me sustentou e sustentou toda essa igreja. Estamos aqui foi porque Ele nos sustentou e a misericórdia se renovou sobre nossa vida, né? Que diz assim: as bênçãos de Deus em Cristo, o autor da nossa redenção. Versículo 3 do capítulo 1 de Efésios. Diz: bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, de todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de que antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, com o Santo Espírito, da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Deus, te agradeço, te louvo por essa oração. Em concordância, já te glorifico, continua tomando a direção. Sou a menor da tua casa e eis-nos aqui para poder ouvir tua palavra. Amém. Irmão, essa palavra ela vem falar conosco. O apóstolo ele vem justamente deixar claro para a gente que nós precisamos colocar mais em prática a nossa fidelidade em Deus. Aqui o apóstolo, ele deixou claro para a gente, pela vontade de Deus, que nós que vivemos, ele fala para o povo de Éfeso aqui, e os fiéis em Cristo Jesus, que a paz do Senhor ela tem que estar sempre dentro de nós. Fala sobre não só fidelidade, mas ele deixa claro para a gente sobre a nossa redenção, que os fiéis foram libertos da escravidão. E tem pessoas no nosso meio que às vezes querem continuar se escravizando desnecessariamente. Tem fiéis no nosso meio que ao invés de continuar caminhando, ele recebeu a palavra, a verdade, ele recebeu do Senhor uma palavra
tão profunda, tão forte, dizendo para ele bem assim, olha, a partir de agora você é livre de tudo aquilo que você estava fazendo. Por causa do seu arrependimento, da sua confissão, eu agora entro na sua vida. Sou o redentor da sua vida. Então confie em mim. E muitas vezes, os cristãos estão na casa de Deus, é como eu tenho falado. Eu acho, será? Poxa, vamos lá, talvez haja isso. Não existe para Deus talvez nem acho. Com Deus não existe dúvida. Ou é ou não é. No meu joelho eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, eu tenho que estar comparecendo em tal lugar, mas eu vou fazer a sua vontade, a sua obra, porque vai ser segundo a sua vontade. Agora me conceda tal resposta assim, sendo no centro do seu querer, para eu continuar. E eu tenho que confiar. Eu não orei, eu não pedi a Ele, porque a palavra, quando Ele fala para esse povo de Éfeso, Ele deixa para a gente sobre, Ele fala para nós sobre tantas coisas. O Paulo, ele deixa para nós aqui sobre o termo do espírito da sabedoria. Nós podemos compreender isso com atitudes. Paulo está querendo falar para nós aqui, deixando claro que o Espírito Santo é uma referência de que Jesus está na sua vida, de que você verdadeiramente renunciou. E você pode observar que logo depois disso tudo aqui, do versículo 14, Paulo vai orar pelos crentes. Então Paulo ouviu sobre a fé do povo de Éfeso. Ele ouviu falar sobre aquele povo, sobre o que aquele povo passava, mas estava ali, firme, forte. É nisso que nós precisamos colocar os nossos pés mais firmes, tendo a certeza que Cristo é o cabeça de tudo sobre a nossa vida. Por Ele ser o cabeça da igreja, Ele é o cabeça em nossa casa, em nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Aqui nós temos, cada um aqui está na sua posição, cada um tem seu cargo dentro da igreja, cada um tem o seu chamado diante de Deus, cada um está aqui pronto para ouvir do Senhor o que precisa ser ouvido. Se Ele fala que a misericórdia dele se renova, se nós sabemos que é pela graça que nós obtemos a nossa salvação, a cada dia, a cada segundo, é de graça o ar que respiramos, é de graça que nós estamos aqui recebendo essa palavra, é de graça que nós recebemos um fortalecimento de Deus para continuarmos firmes com o Senhor. Agora nós precisamos focar. Que nós paramos para poder trazer para a nossa vida Cristo, nós precisamos estar sinalizando que Ele está dentro de nós, que Ele está fazendo parte inteiramente de nossas vidas. E eu quero parar para poder fazer uma pergunta hoje à igreja. Em que área da sua vida você tem deixado Deus ser referência? Nós precisamos deixar que as pessoas veem em nós o poder de Deus, a graça dele. Porque o nosso Criador, ele é rico em tudo. Olha o que Paulo falou para a gente, deixou escrito para nós no versículo 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós somos herdeiros e co-herdeiros de Deus. O Senhor, Ele nos trouxe para a presença dEle, para nós justamente adorarmos. Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Irmãos, vamos ser mais prudentes em certas situações. Para o cristão não existe
é, vou falar a palavra mais fácil para poder os irmãos compreender. Não, eu omiti. Não. Quem omite vai esconder, vai mentir. E a mentira ela não faz parte do nosso reino. A mentira não faz parte do reino de Deus. A omissão também não. Porque o omisso, ele vai negar Jesus todo momento. O inimigo vai achar uma porta aberta para poder entrar e fazer a destruição dele na vida de muitos cristãos. Observe que o Senhor, ele vem nos conceder uma graça tão tremenda, que quando ele fala para nós em Gálatas também, sobre a concordância dessa palavra. No versículo 2 ele diz, olha, quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim sensato que, tendo começado no Espírito, estáis agora vós aperfeiçoado na carne? Você está entendendo? Se a gente começa pelo Espírito, temos que continuar no Espírito. Nós vamos achar pessoas que vai tentar nos colocar de todas as formas na carne. E não é lá na rua, não, é dentro de casa. É dentro de casa. Mas ele diz pra gente que aquele que nos dá o Espírito, ele espera a maravilha que nós vamos transbordar pela fé. É pela pregação da fé. Temos pregado fé ou temos pregado só prosperidade? Como é que a prosperidade vai vir se a fé não existe? Quem está pregando pode até estar crendo naquela hora. Pastor, o que a senhora está dizendo? Que todos aqueles que pregam não crêem. Não, tem muitas pessoas que pregam e não crêem. Tem muitas pessoas que estão em cima do altar, fazendo ali a obra, mas não crê no que está fazendo. Quando sai do altar, eu digo porque é experiência própria, vivendo com um por um. Quando sai dali, a fisionomia muda. Quando está fora da igreja, você passa pela pessoa, você vê uma atitude totalmente diferente. E não é isso que Jesus quer de nós. Ele quer que nós sejamos referência. O cristão tem que ser referência para todo mundo ter desejo e vontade de estar com o Rei dos Reis. E eu quero fazer a pergunta a você, nesse dia chamado hoje. Você tem sido referência para Deus, não só na rua, mas na sua casa, na sua boa vizinhança? O testemunho de boa vizinhança está sendo como? Está sendo como um crente de fé, um verdadeiro cristão que manuseia uma arma tão pequena que é um grão de mostarda. Você já tentou quebrar um grão de mostarda? Você já tentou esmagar ele? Não vai quebrar, irmão. O bichinho é pequeno, mas pensa no bichinho duro. Pensa no bichinho que tem uma resistência que, meu Deus, é inexplicável. É essa fé que você tem que carregar dentro de você. Mas pensa numa árvore linda, enorme, que produz um fruto que traz um benefício para a nossa saúde tremenda, que é a mostarda, que nem todo mundo usa. Mas a mostarda traz um benefício à nossa saúde tremenda. Você parou para poder analisar e que até nos frutos Deus, ele pensou em nós, o que vai trazer benefício para o nosso corpo, para o nosso físico, para a nossa saúde. Até nisso ele pensou. E por que não confiar nesse Rei da Glória? E por que não manusear essa fé? Que nós temos um Redentor, nós temos um Criador. As bênçãos de Deus em Cristo vêm sobre a nossa vida porque Jesus, ele nos comprou na cruz do Calvário, irmão.
para a gente finalizar com essa palavra, eu quero saber de você. Como é que as pessoas têm identificado você e eu? Eles têm identificado cada um de nós pelo caráter pessoal, sobre as bênçãos de Abraão, que Deus confirmava uma por uma e confirma até hoje. Nós precisamos colocar em prática, aleluia, essa palavra que é pequena. As letras, às vezes, são miúdas em algumas Bíblias, mas o efeito é o mesmo. E o povo declara que muitos gentios também acreditavam quando o evangelho lhe foi apresentado. Então, vamos fazer com que as pessoas sintam a presença do Senhor em sua vida e na minha. Que elas venham viver o evangelho na sua vida de uma forma tremenda. Que você seja um canal de bênção a cada segundo na vida de alguém. Não permita que as pessoas tirem de você a única arma que você tem. Minúscula, mas chamada fé. Vai fazer tudo que você vai fazer hoje, direcionado pelo Senhor, crendo que Ele já resolveu tudo para a sua vida. E hoje eu estou aqui porque eu creio que tudo que o Senhor tem para a minha vida é isso e mais um pouco. Porque Ele deixou claro para mim e você que bendito é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual abençoou todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele nos abençoou, por que nós vamos deixar que as pessoas nos amaldiçoam? Não podem amaldiçoar o que Deus abençoou. Não permita palavras que venham destruir os propósitos e os projetos de Deus na sua vida. Elas só podem destruir quando você aceita. Não as aceita as palavras que venham tirar você do foco, tirar você do caminho. O nosso Redentor, ele vive, ele reina. Que nesse dia chamado hoje, igreja, você seja ricamente abençoado por uma porção dobrada do Espírito de Deus, da palavra dele que se renova dentro de você. Que o que você for resolver hoje, você tenha certeza que o Criador já entrou com os propósitos dele, já entrou com a promessa dele, já entrou com a ação dele, já entrou com o poder dele, e que a sua atitude levou ele a fazer essas bênçãos acontecer em sua vida, para que todos vejam que só o Senhor é Deus na sua vida. Demorou, mas chegou. Foi luta, mas chegou. As pessoas vão querer te diminuir? Não, mas chegou a promessa de Deus na sua vida. Não permita que volte. Lembra ele a promessa que ele fez a você. É bíblico. Ele fala na palavra dele, lembra a minha promessa que eu te fiz. E essa palavra hoje, o alvo desta palavra hoje, ela deixa claro para mim e para você sobre fé. A promessa. Tenha fé na promessa. E a palavra hoje para você é fé dentro de uma promessa. Tenha fé. Seja você um canal de bênção na vida de alguém que está do seu lado com os pensamentos negativos. Que está do seu lado, de repente, pensando que tudo acabou, pensando que nada mais vai acontecer. A enfermidade chegou, mas você é um canal de bênção. E um canal de bênção distribui o quê? Fé. A certeza é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas crê. É uma atitude, é uma decisão. Você decidiu ter fé, não permita que ninguém tire de dentro de você. Que Deus em Cristo, ele venha te abençoar. Que Deus em Cristo, ele venha fazer da sua vida
um propósito dele a cada segundo em cima dessa terra. E que você venha ser um canal de bênção nesse dia chamado hoje. E que a verdadeira prática da palavra do Senhor, ela esteja na sua vida. E que nós venhamos observar que a comunhão plena em Cristo com o Pai Celestial é a verdadeira prosperidade. Vamos experimentarmos essa verdadeira prosperidade em Cristo Jesus. Que essa comunhão plena em Cristo com nosso Pai Celestial está verdadeiramente em nossas vidas. Amém? Que Deus em Cristo venha abençoar cada um. Que Deus em Cristo venha entrar nos lares de vocês e sarar a alma. Que vocês sejam sarados pelo poder da palavra. Que cada um que está nesse devocional hoje seja renovado as suas forças. E que tudo que você for resolver hoje, o Senhor te conceda toda sorte de milagre e de bênçãos. E que você saia regozijado no Senhor pelo que você colocou nas mãos dele. E que hoje você seja renovado para que você venha prosseguir. Amém? Que eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus por esta palavra. Amém. Deus continue lhe abençoando, pastora. Continue lhe usando. Isso é uma verdade, amados. Só para nível de testemunho, logo pela manhã, eu trabalho com projetos, né? E tem uma pessoa de uma instituição que eu sempre escrevo projetos para ela. E aí eu decidi fazer em comum acordo com ela, né, em esperar que ela me pagasse o valor da escrita posteriormente, né? Confiei na palavra dela. E fui escrevendo, fui acumulando montante. E aí ela o tempo todo assim, amanhã eu vou te colocar. Não, vem aqui que eu vou te entregar as mãos. O tempo todo ali protelando com aquele pagamento, né? Eu falei, não, isso está errado, está muito errado, porque a mulher não cumpriu com a palavra dela, e hoje de manhã ela já tinha acordado algo comigo ontem, hoje de manhã ela veio com uma outra história. Eu falei, de manhã cedinho, não, peraí, rapidinho. E aí eu falei para ela, eu falei assim, minha amada, a única coisa que nós temos que prezar na nossa vida é a nossa palavra. Eu trabalho com isso, com a palavra que você me dá. Então, para que você não perca a credibilidade, para que as pessoas deixem de fazer negócio contigo, você tem que honrar com sua palavra. Se você combinou X, você tem que fazer X. Não é em cima da hora você querer mudar o X para o Y. Isso eu não estou falando em relação a mim, eu estou falando em relação a toda e qualquer outra pessoa que você for trabalhar. Porque se você está fazendo isso comigo, você também vai fazer isso com outras pessoas. E você tem uma instituição social, crianças que dependem do serviço que você oferece, e se você sujar o seu nome com seus fornecedores, com seus parceiros, você vai prejudicar essas crianças, né? E é exatamente isso que a palavra fala sobre nós andarmos com a verdade, porque não adianta só eu não querer mentir, só eu ser sincera, só eu andar dentro da palavra do Senhor, se eu não aborrecer o pecado, né? Então, se ela tem esse costume de estar mentindo ou omitindo os fatos, né? Eu, como cristã, tenho que chegar e exortar minha mãe, independente da fé que ela confesse. E é muito válido o Senhor trazer essa palavra para nós, porque isso não acontece só com aqueles que não confessam a mesma fé que nós confessamos, né? Só aqueles que são protestante, crente, cristão, né? Que não são cristãos, mas dentro da igreja também isso tem acontecido muito, né? De falar, tal dia eu faço, tal dia eu pago, e esquece que a palavra do Senhor diz que a gente não pode aborrecer o Espírito Santo, e ele está conosco, ele está ali o tempo todo conosco. E isso é um testemunho, né, a respeito de aplicar a palavra no nosso dia a dia. Então, fiquei chateada, mas entreguei na mão do Senhor. O Senhor é o meu justo juiz, e eu creio, né, que
que Ele vai prover naquilo que eu tenho necessitado e aquilo que esse valor ele está ali programado para acontecer. Mas nós devemos, amados, falar, pregar essa verdade, falar, né, dos beneplácitos do Senhor, porque é assim que a pessoa vai reconhecer que nós somos verdadeiramente os servos do Senhor. Amém? Muito obrigada, missionária pastora Júlia, por essa palavra, por ser canal de bênção do Senhor. Alguém para fazer uma oração final? Deixa eu ver quem está aqui. Aleluia. Quem está com disponibilidade para orar, muitas carinhas, telinhas fechadas. Eu quero chamar a pastora Ana Lia, se ela puder, tá orando, dando a bênção apostólica, amém? Eu quero trabalhar para o meu Senhor, amém? Deus obreiros da casa. Pastora Ana Lia, tá podendo? Amém, amém. Sim, só não estava conseguindo abrir. Glória a Amém. Deus. Amém. Palavra tremenda, né? O Senhor possa estar abençoando a cada um. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, Deus, pelo maná que o Senhor nos trouxe. Obrigada, Deus, porque a tua palavra, Senhor, ela é viva todos os dias. Ela se renova nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos, Deus, de te servir, de fazer, Senhor, a diferença. Que o Senhor venha estar abençoando, Pai, cada uma das minhas irmãs, a casa, Deus, o lar de cada um. Que o Senhor venha estar abençoando, Deus, o serviço de cada um. Pai, vem fazer prosperar, Deus, os passos dos teus filhos, Deus, em nome de Jesus. Senhor, e te manifesta. Pai, nós te pedimos, te manifesta poderosamente neste dia. Abençoa cada ouvinte da tua palavra, Deus. Que essa palavra, Senhor, venha fazer a diferença e que as nossas vidas, Deus, possa sim, Pai, ser um testemunho vivo da tua pessoa. Pai, que nós não venhamos, Senhor, que não seja o nosso falar, mas o nosso viver diário. Deus, que venha fazer a diferença. Em nome de Jesus. Abençoa, abençoa, te peço, no nome de Jesus. A bênção apostólica. Amém. Amém. Coloca a tua mão em forma de receber. Que a graça do Senhor, a comunhão do Espírito Santo e que a presença do Deus Pai Todo-Poderoso seja com você hoje e para sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Amém. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Agradecer a todos. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Amém. Deus abençoe cada um poderosamente. Beijos, beijos, beijos. Tchau, tchau. Obrigado pela palavra. Obrigada, Bruna.